Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje eu vou fazer mais um vídeo ensinando a resolver problemas em C. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como fazer um código que aprova ou reprova notas. Então, vamos lá. O último vídeo que a gente fez sobre isso foi o vídeo de par ou ímpar. Então, a gente já vai pegando uma experiência. O vídeo de hoje não vai ser um código muito complicado, mas também não vai ser o mais simples de todos. Mas dá pra gente fazer com o que eu já fiz aqui no canal, com os vídeos que eu já postei. Então, vamos começar. Assim como qualquer código em si, a gente vai colocar o nosso include, porque a gente precisa dele, né, para usar as funções básicas. stdio.h. Agora, a nossa função principal, né? A int main, a gente também precisa. E o return 0, que é opcional, mas eu gosto de colocar, gente. Ó, vamos começar o código. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar qual é a média, qual a nota mínima que a pessoa precisa ter para ela passar. E eu quero criar essa nota, mas eu quero criar ela de uma forma fixa. Por exemplo, eu quero criar uma variável que seja fixo e que eu possa colocar ela e usar ela dentro do código sem correr o risco de dar um erro. Ou, por exemplo, se a gente já colocar o número direto, a nota mínima vai ser 6. E se eu colocar, por exemplo, direto dentro do if nota menor que 6. Eu não quero fazer isso, porque se o código, por exemplo, for muito grande, se o código, por exemplo, for muito grande, o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar em linha por linha. Como é uma coisa fixa, é uma coisa que eu não vou mudar, porque variável muda. Mas variável pode mudar, né, ao decorrer do código. Eu quero uma coisa fixa que eu vá usar em vários lugares e que pode mudar futuramente, mas isso não é o caso. Durante o uso aqui é uma coisa fixa. Existe uma função, uma coisa que eu posso fazer que vai facilitar muito essa minha vida, que se eu ficar colocando número quebrado assim dentro do if, não é muito legal. É bom a gente colocar o número que a gente vai colocar dentro de uma variável, dentro de alguma coisa específica para guardar aquele número, porque aí a gente não precisa ficar digitando ele várias vezes dentro do código. Então aí o que a gente faz? A gente chega e a gente coloca a função define. Com essa função, a gente vai e cria uma variável, tipo uma variável, um lugar para armazenar os nossos dados. E aí a gente coloca o número, que no caso vai ser a média, para passar. E aí, se a gente precisar mudar ela futuramente, a gente só muda no define. Porque aí a gente coloca tipo o nome, funciona da mesma forma que uma variável. A gente vai criar um nome para ela. E aí, se a gente querer utilizar ela, é só a gente colocar o nome. Não precisaria ficar mudando em linha por linha que a gente fosse usar, entendeu? Por isso é uma boa prática a gente usar isso. Ó, vamos pensar no nome, nota mínima. Nota mínima. A gente geralmente cria um define colocando letras maiúsculas, mas não é obrigatório, é só questão de boas práticas. Então, a nossa nota mínima vai ser 6, certo? Essa é a nota mínima que o aluno precisa ter para ele conseguir passar de ano. Agora que a gente já definiu a nota mínima, a gente já pode perguntar para o usuário qual é a nota dele, né? Então, vamos criar uma variável int nota. Não vamos fazer float, né? Porque pode ser que o usuário tirou 5,5, por exemplo. Vamos fazer float, vamos pensar nota. Criei a variável. Agora, vamos fazer a pergunta para o usuário. Printf, digite a sua nota. Scanf, %f, porque é float, vírgula, endereço, nota. Opa, peraí, gente.
Certo, já perguntamos para o usuário qual é a nota dele. Agora vamos fazer a lógica. If nota for maior ou igual que nota mínima, nota mínima, print f, você foi aprovado. Else, printf, você foi reprovado. Pronto, gente, a gente criou um código que tem uma lógica que realmente funciona, que vai verificar se ele foi aprovado ou reprovado. Vamos testar para ver se deu certo, né? Então, vamos testar. Digite sua nota. Vamos supor que a pessoa tirou 7. Você foi aprovado. Agora, vamos fazer a pessoa reprovar. 2. Você foi reprovado. O código está funcionando, gente. Mas vocês pararam para pensar que, por exemplo, se a pessoa querer digitar 1000 como nota, ela pode? Mas a nota não faz sentido. E se a nota é de 0 a 10? Por que a pessoa pode digitar 1000? Então, vamos aprimorar esse código para não permitir que a pessoa digite uma nota com valor inválido. Se a nota é de 0 a 10, é só de 0 a 10 e pronto. Então, como que a gente faz isso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um if e colocar essa condição. A nota tem que estar entre 0 e 10. If nota maior ou igual a 0. End, lembra do end? Nota menor ou igual a 10. Agora, a gente vem com isso daqui. Tá vendo? Deixa eu só ver se isso aqui tá na posição certa. Ah, tá. Então, tá vendo, gente? Agora, a lógica tá certa. Então, essa lógica aqui, que é a lógica da nota envolvendo a média, só vai acontecer se a nota estiver entre os valores válidos. É exatamente isso que esse if está fazendo. Eu sei que if dentro de if pode ser um pouco confuso no começo, mas é bem simples, gente. Agora, a gente tem que fazer um else, né? Porque se a nota não tá entre esses dois aqui, entre essas duas condições, alguma coisa tem que acontecer. Vamos fazer um else aqui. Else printf. Você não digitou um valor válido. Pessoal, voltei. Eu tive que dar uma pausa na gravação. E aí eu aproveitei para corrigir algumas coisinhas bestas, tipo a posição do if e os /n, porque o if ele tava aqui, mas é bom deixar ele certinho. E também coloquei uns /n's, né, para deixar esteticamente bonito. E é esse o nosso código. Essa é a minha estrutura que eu fiz de nota mínima e tal. De nota mínima não, gente. De aprovado ou reprovado. Aí, que eu li ali o define, aí só saiu. Vamos testar o código para ver se tá funcionando, se tem algum erro de lógica. Ó, digite sua nota. Vamos supor que eu tirei 6. Você foi aprovado. Certo? Vamos testar de novo, gente. Vamos supor que eu tirei 1. Eu fui reprovado. Isso aí, tá certo. Agora, e se eu tirar menos 2? Vamos ver. Você não digitou um valor válido. O código tá funcionando, gente. Vamos tentar de novo. Agora vamos digitar um número maior que 10. 1000.
100, pode ser. Você não digitou um valor válido. Então, a gente conseguiu resolver o problema de o usuário digitar um valor inválido. A gente conseguiu impedir que ele digitasse um valor menor que 0 e maior que 10. Então, nosso código está funcionando da forma correta, gente. Bom, vamos dar uma recapitulada básica antes de encerrar o vídeo e vamos explicar o que cada linha do código faz, só para, se você deixou passar alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa do código, esse é o momento para você entender. Esse include Studio H, ele serve para incluir funções básicas do nosso código, tipo scanf e printf. Define, a gente está armazenando um local para nossa nota mínima. A gente sabe que esse é o valor mínimo que o usuário precisa, então a gente armazenou um lugar para ficar mais fácil de manusear ele dentro do código. O int main é a nossa função principal. Todo o nosso código precisa estar dentro dela. Aqui a gente está criando uma variável para a nota do usuário. Aqui é o sistema de scanf, onde a gente pergunta para o usuário qual é a nota dele. E aí a gente redireciona ela com isso daqui para a nossa variável nota. Aqui é o sistema, a lógica toda está dentro desse if e else aqui. Esse if aqui verifica se a nota está dentro dos valores válidos, se ela está entre o valor permitido para uma nota. E se estiver, ela vai rodar esse código aqui, que verifica se a nota é maior que a nota mínima ou menor que a nota mínima. Ou seja, se o aluno foi aprovado ou reprovado. Aqui é o else, caso a pessoa não tenha digitado uma nota válida. Se a pessoa não digitou a nota válida, ela vai receber esse print. Você não digitou um valor válido. E esse é o nosso return 0, que a gente indica para a máquina que o código acabou e que ela já pode encerrar o código. E que deu tudo certo no código. Bom, esse aqui foi o código, gente, ele é bem simples, mas a gente já está trabalhando com umas boas práticas, if dentro de if, obrigar o usuário a digitar a coisa certa. Quer dizer, a gente não está necessariamente obrigando o usuário a digitar, mas a gente está indicando para ele que ele digitou um valor válido. A gente ainda vai aprender a obrigar o usuário a digitar o valor válido, com laço de repetição e tal. Mas isso é só mais para frente, porque já é um pouquinho mais avançado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Qualquer erro que eu tenha cometido, é só comentar, colocar aí nos comentários que eu corrijo na descrição, ou eu faço um comentário corrigindo, porque eu também tô aprendendo. Eu não sou profissional, não sou professora, não sou nada. Eu tô aprendendo a linguagem C e aí eu quero compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo. Vai que eu posso ajudar alguma pessoa que queria aprender C, mas às vezes não acha um conteúdo que ela goste. Então, eu tô tentando compartilhar o que eu tô aprendendo pra talvez ajudar alguém, né? E, bom, é isso. Tchau, até a próxima.